Terceira e última parte dessa mini aula sobre desempenho de edificações. Eu sou o professor Daniel Panhussá, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do NORI, Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação. Se você não viu as duas primeiras partes, olhe elas primeiro antes de seguir por aqui, porque essa aqui é uma continuação, então, de uma mini aula onde eu estou resumindo algo que eu falo em 12 horas, em 3, 4 aulas, né, em 3 vídeos pequenos de 20, 25 minutos. Né? Então, obviamente, isso é uma introdução para a gente conseguir entender, como eu falei no primeiro vídeo, como que eu analiso o desempenho, ou como que eu percebo e conceituo o desempenho dentro de uma perspectiva de construção civil, né, sob uma ótica de desempenho de edificações. É isso que eu estou propondo nessa conversa que eu estou fazendo aqui com vocês. E é isso que eu vou tentar abordar justamente na sequência. Eu terminei o segundo vídeo falando justamente que a base do conhecimento necessária para que a gente possa aplicar aquilo que a gente chamou de abordagem de desempenho está sustentado em 3 pilares básicos, que é a definição dos requisitos que os usuários têm sobre a questão da edificação, a definição do contexto de uso que essa edificação vai ter, ou seja, eu entender que utilização ela vai ter, né, dentro do tempo, dentro da vida útil dela, né, dentro do espaço, né, onde ela está inserida. E também, né, para que eu possa trabalhar numa abordagem de desempenho e com isso nos levar àquilo que a gente sabe que existe, que hoje é a norma de desempenho, NBR 15575, ter um bom domínio a respeito dos métodos de avaliação do comportamento em uso da minha edificação. Então, basicamente foi isso que a gente trabalhou até então. E o que eu vou colocar de novo agora nessa parte é justamente algo que é preliminar, mas que é de extrema importância para o entendimento de uma abordagem de desempenho, que é, quando eu vou projetar e quando eu vou construir, entender o conceito claro do que é um usuário de uma edificação. A gente sabe, né, grosso modo, que os usuários da edificação geralmente são os ocupantes, né, permanentes ou não permanentes, né, os seres humanos que em algum momento utilizam aquele espaço arquitetônico, né, e eventualmente não ocupantes que estão ali, né. Então, isso é o conceito mais básico de o que é um usuário, mas também, né, humanos e não humanos, né, são usuários, né? E seres vivos e objetos inanimados também podem ser considerados usuários da minha edificação. E aí, nesse momento, tu poderias te perguntar, mas como assim? Né? O que tu está querendo dizer com humanos e não humanos, seres vivos e objetos inanimados como usuários de uma edificação? Bom, para a gente entender isso, o básico é perceber que o conceito de usuário está atrelado a qualquer um que gere requisitos para serem atendidos pela minha edificação. Se eu entender esse conceito, eu estou a meio caminho de entender, vai lá, 50% de tudo que eu preciso para bem projetar uma edificação, né, em termos de desempenho. Então, eu tenho, por exemplo, no caso de uma escola, né, os usuários podem ser, né, os ocupantes permanentes da edificação, como professores, alunos, administradores, os técnicos de manutenção, né, daquele espaço. Mas não somente isso, né? Também eventuais ocupantes, né, como os proprietários daquele espaço, oficiais do Corpo de Bombeiros que vão ter que fazer algum tipo de inspeção, visitantes, vizinhos, né, animais, máquinas, plantas, né? E aí a gente começa a perceber, né, que esse conceito de usuário mais amplo é importante, porque, por exemplo, se eu fizer um jardim, né, ou uma área lá ajardinada dentro de uma edificação, ela vai gerar requisitos de desempenho dessa minha edificação, quanto a proteção de impermeabilização, quanto a proteção contra crescimento de raízes, quanto ao impedimento que essas áreas ali acelerem processos de degradação dos revestimentos ou das estruturas que estão ali.
né? Se eu tenho, por exemplo, um ambiente como uma sala de computadores, né, que necessitam determinado tipo de refrigeração, que não, ou se são equipamentos especiais que não podem pegar poeira, né? Então eu tenho certos requisitos que aquela edificação tem que cumprir para proteger aqueles equipamentos que estão lotados naquele espaço arquitetônico. Ou então, se eu vou colocar num prédio comercial um gerador de energia para casos, né, onde eu tenho queda de energia, um gerador é um equipamento que gera muito ruído, né? Então, o equipamento, esse motor, esse gerador, gera requisitos de isolamento acústico no espaço onde ele está localizado. Logo, eu posso considerar que o gerador de um edifício comercial é um usuário dentro desse conceito mais amplo do meu espaço, porque ele gera um requisito de isolamento acústico ali. Bom, a gente poderia desdobrar esse conceito para vários outros exemplos, né? Não vai ser o caso aqui, né? Em sala de aula com meus alunos, né, sejam de graduação ou sejam de pós-graduação, eu faço essa discussão um pouquinho mais ampla, mas eu acho que o conceito já deu para entender, né? A gente que o usuário dentro do que a gente está falando aqui é todo aquele que gera algum tipo de requisito de desempenho para minha edificação. Justamente, então, essa definição desses requisitos, desses meus usuários, agora dentro desse conceito que tu já está entendendo, né? Tu já domina agora esse conceito mais amplo do que é um usuário, pode ser feito de várias formas, né? Eu posso fazer uma escolha subjetiva por um grupo de especialistas, eu posso escolher baseado na disponibilidade de métodos de teste, né, para verificar se esses requisitos estão ou não sendo cumpridos. Eu posso tentar fazer uma análise funcional e, com isso, embasar, né, a escolha. Posso fazer avaliação de produtos em uso, em algumas situações também, então verificar certos tipos de edificações ou de equipamentos ou de elementos construtivos em situações de uso. E também essa minha escolha pode ser baseada nas solicitações dos usuários, né? Vocês lembram lá nos outros vídeos eu falei que os usuários têm certas necessidades e que eu transcrevo essas necessidades para uma linguagem mais técnica que eu chamei de requisitos, né, dos usuários. E essas solicitações dos usuários, essas necessidades dos usuários transcritas dentro de uma linguagem mais técnica, né, são passíveis de serem avaliadas, então, quali e quantitativamente, dependendo da situação. Claro que uma coisa que é importante da gente pensar aqui, né, é que na definição desses requisitos dos usuários, normalmente eu tenho uma necessidade do usuário que é muito genérica, que é muito geral, né? Por exemplo, o espaço construído precisa ter conforto acústico. Ok, isso é uma coisa bem genérica, né? Não tem uma especificação técnica, mas eu sei que realmente, né, os usuários daquela edificação querem conforto acústico, né? Bom, o passo seguinte é justamente fazer aquilo, né, que eu falei nos vídeos anteriores, que o Gilling, né, o autor, fala como um modelo de hambúrguer, né, que é transcrever isso para uma linguagem técnica, né? Então, é traduzir isso em requisitos dos usuários, que passam a ser parâmetros qualitativos e quantitativos, né, tipificados para um uso da edificação, mas ainda gerais em relação a uma edificação em particular. Por exemplo, então, em vez de falar simplesmente que tem que ter conforto acústico, eu vou dizer que o nível máximo equivalente de ruído durante o horário de trabalho deve ser de 40 decibéis. Então, aqui eu já tenho uma evolução do conceito. Quando eu combinar os requisitos gerais, né, desses meus usuários com um determinado contexto de uso, ou seja, eu estou falando agora desta edificação X localizada num terreno Y, dentro de um entorno Z, dentro do município que eu estou avaliando. Bom, isso vai resultar na elaboração de uma lista de requisitos de desempenho bem mais específicos, né, bem mais objetivos e, portanto, podem ser quantificados. Então, seria, ao invés de falar, como eu falei anteriormente, especificar aqui o nível máximo equivalente de ruído durante o horário de trabalho deve ser de 40 decibéis, quando o nível de ruído externo é de 75 decibéis, sendo esse o valor do ruído na vizinhança durante o horário de trabalho. Percebam que agora eu tenho claramente
né, uma especificação, um requisito de desempenho que se qualifica, né, que se especifica para uma determinada edificação dentro de um determinado entorno. É uma edificação que tem um ruído externo esperado ali na faixa de 75 dB e que eu tenho que garantir que os trabalhadores, os usuários que estiverem usando esse espaço arquitetônico dessa edificação nesse contexto, tenham um nível máximo equivalente de ruído de 40 dB dentro da edificação. Então, eu estou trabalhando com um requisito mais específico de desempenho. E é justamente, então, a partir disso, que eu consigo fazer e ter essa perspectiva de desempenho. E o que eu vou propor agora é justamente resumir o que eu mostrei nessa aula, dividida em 3 partes, né, e que é o que eu espero que quem está assistindo, né, quem está acompanhando aqui, tenha um entendimento claro. Esse é o conceito primordial para entender desempenho de edificações, né? Que o desempenho é a prática de pensar em termos de fins e não de meios, né? A gente já falou isso num vídeo anterior, questões da bibliografia. Em outras palavras, é pensar que requisitos de construção devem atender, né, certos tipos de requisitos, né, que são importantes. E não necessariamente pensar só como eu vou construir aquela edificação. Não é simplesmente pensar a forma de construir. Em outras palavras, é aquilo que eu comentei para vocês, de passar de uma abordagem prescritiva para uma abordagem de desempenho. Isso é o fundamental que a gente está discutindo aqui ao longo desses 3 vídeos. Então, um exemplo poderia ser a especificação de concretos. Quando eu trabalho, né, com a especificação de um concreto, que é algo que no nosso dia a dia de construção civil a gente já domina bastante, né? Eu poderia pensar, né, qual é a diferença de especificar um concreto por meio de uma abordagem de desempenho ao invés de uma abordagem prescritiva? Bom, basta a gente ver a própria evolução da NBR 6118, por exemplo, a norma de estrutura de concreto armado, né? A gente passou de uma especificação de concreto única, quase que única e exclusivamente baseada na resistência mecânica à compressão, né, no nosso FCK, né, para uma abordagem muito mais ampla, né, à medida que a gente foi atualizando a 6118 ao longo dos anos, onde a gente começa a levar em conta questões de vida útil da estrutura e, portanto, isso vai gerar uma especificação de cobrimento de armadura, de relação água-cimento máxima que eu posso usar, de consumo mínimo de cimento que eu posso utilizar, de saber se eu estou inserindo essa edificação em concreto armado num ambiente onde eu tenho um grau de exposição à névoa salina maior ou menor, se eu estou num ambiente urbano mais suscetível a ataques por carbonatação ou não. Ou seja, eu mudo a lógica de especificação de um concreto, saindo da prescrição pura e simples de uma resistência mecânica para uma perspectiva de desempenho ao longo de uma vida útil que vai me gerar certos critérios de seleção desse concreto. Simples, não? Mas, na medida que a gente vai aumentando a complexidade dos elementos que são analisados, claro, vai exigindo um pouco mais de mim. E é isso justamente que eu estou propondo aqui, né, quando eu falo para vocês a respeito dessa abordagem de desempenho. Então, o que é para guardar na memória de tudo isso que a gente conversou, que a abordagem de desempenho é algo que exige uma metodologia de avaliação de desempenho, que envolve a identificação das exigências dos meus usuários dentro de um conceito que a gente abordou justamente do que é um usuário, né, que é alguém que gera algum tipo de requisito para a minha edificação. Na identificação das condições de exposição dessa edificação em relação ao ambiente externo e na definição dos requisitos e dos critérios de desempenho que têm que ser atendidos por essa edificação. Somente a partir disso é que eu posso começar a definir, a partir desse meu conhecimento técnico, dos métodos de avaliação ou da metodologia que está atrelada ao uso a que se destina a edificação. Percebam que somente a partir do momento que eu domino essa ideia, esse conceito, que eu consigo entender por que
de aplicar, de criar, aplicar e verificar a aplicação, principalmente, de uma norma de desempenho como a NBR 15575, norma de desempenho de edificações, porque ela vem justamente dar suporte a essa metodologia, né, de avaliação de desempenho de uma edificação. E justamente esses requisitos e esses critérios de desempenho, né, que vai ser através da definição dos usuários, dessas atividades que vão gerar necessidades, e essas necessidades vão ser transcritas em requisitos, né, considerados aspectos, né, fisiológicos, sociológicos, psicológicos e técnicos, né, que estão envolvidos nos seres humanos e nos seres não humanos, nos objetos inanimados, né, tudo que está envolvido ali na construção dessa edificação, dentro de um determinado contexto de uso, para que aí sim eu gere requisitos de desempenho quantitativos, que eu consiga estabelecer qual é o critério em termos de isolamento acústico, né, em termos de decibéis, que eu exijo para uma edificação localizada num centro urbano, né, onde eu tenho um nível de ruído que eu conheço e do qual eu quero gerar conforto para os usuários que estão lá dentro. Né? Qual é o nível mínimo de segurança contra incêndio que uma edificação tem que ter a partir de um determinado contexto de uso que existe, a partir de um determinado número de usuários, né? Seja de pessoas, de equipamentos, de materiais que estão ali dentro daquela edificação. E é a partir disso que eu vou conseguir fazer justamente, né, essa avaliação de desempenho da minha edificação. Percebam, né, que ao longo desses 3 vídeos, em nenhum momento eu fui pura e simplesmente direto, né? A norma de desempenho coloca esse e esse conceito e diz que você tem que avaliar dessa e dessa forma o edifício quanto às suas esquadrias, quanto às suas portas, quanto ao seu piso. Isso é um passo posterior que eu só vou ter capacidade efetiva de fazer com qualidade a partir do momento que eu entender todos esses conceitos que eu discuti com vocês aqui a respeito de edificações. Né? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês, essa é a ideia dessa série de 3 vídeos. Né? Vejo que acho que tem material, inclusive, para fazer mais. Eu acho que a gente, talvez num próximo vídeo, num 4º ou num 5º vídeo, eu vou abordar mais especificamente a norma de desempenho e como a gente entende algumas partes dela. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Agradeço a todos que assistiram até aqui e fico esperando que vocês se interessem mais pelo assunto. E se interessarem mais pelo assunto, lembrem, isso vai exigir muita leitura, muito estudo, que é a base, né, para a gente poder evoluir. Ok? Até a próxima, então. Obrigado.